Na pré-aula de hoje, estudaremos uma passagem bem conhecida, Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Falaremos sobre algumas verdades teológicas e doutrinárias que podem ser encontradas nesses versículos. Esse texto pode ser estruturado da seguinte maneira: em primeiro lugar, o pecado trabalha contra nós. Em segundo lugar, Deus trabalha por nós. Em terceiro lugar, Deus trabalha em nós. E por último, Deus trabalha através de nós. Fique aí até o final. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Exponho aqui a minha alegria de mais uma vez estar com os amados irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Um trabalho que fazemos com muito carinho, com muito amor. Antes de iniciarmos nossa aula, eu quero dizer aos irmãos que o esboço que utilizarei para me nortear aqui na pré-aula de hoje está disponível aí na descrição do vídeo. É um esboço pessoal, mas que eu disponibilizo para os irmãos, é gratuito, vocês podem baixar. E não tenho aqui a folha hoje, não achei um lugar que pudesse imprimir, estou utilizando aqui o meu tablet. Vocês podem nos ajudar inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações, deixando seu like, e os comentários estão abertos. Agradeço aí a todos os irmãos que têm participado, deixando seu comentário. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Chegamos na lição de número 5, que tem por tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E essa lição será ministrada no domingo, dia 3 de maio de 2020. Temos aqui nesta lição alguns objetivos específicos que precisam ser alcançados. O primeiro deles é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Falaremos sobre a nossa condição durante a nossa vida pregressa, antes da conversão. Em segundo lugar, explicar que fomos vivificados pela graça. A graça de Deus chamou o morto da sepultura. Glória seja dada ao nome de Jesus. E em terceiro lugar, informar que a nossa salvação não vem de obras. E se fizermos assim, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição, que é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E nessa lição, meus irmãos, tocaremos aqui nos pontos principais. Vocês já sabem quais são. Texto áureo, verdade prática, ponto central, os 3 tópicos abordados pelo autor da lição e, por fim, a conclusão. Então vamos aqui, primeiramente, ao nosso texto áureo, que nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios, capítulo de número 2, versículo 4 e 5. Não sei se os irmãos perceberam, mas esses 2 versículos aqui, eles estão carregados de sentimento. Eles revelam o coração de Deus. E não só o coração de Deus, mas as emoções, os sentimentos do nosso Senhor, os quais são puros, sinceros, abnegados e intensos. Os sentimentos de Deus são intensos. E a fim de que compreendamos melhor aqui o nosso texto áureo, quero dividi-lo aqui rapidamente, apenas para fins didáticos, em 3 pequenas partes. Em primeiro lugar, como estamos falando aqui, que esses 2 versículos revelam os sentimentos do coração de Deus, observe essa primeira expressão que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. E eu quero trazer aqui uma definição de misericórdia. Misericórdia é um sentimento de compaixão. Veja que Deus ele é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em compaixão. E esse sentimento de compaixão, ele é despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Deus vê as nossas misérias, Deus vê a nossa condição e Ele sente compaixão, Ele sente misericórdia. A expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de 2 termos, miserere, que significa ter compaixão, e cardias ou cordis, coração. Então, quando juntamos esses 2 termos, temos o seguinte significado: ter
compaixão do coração, ou seja, é um sentimento que brota de dentro, é um sentimento puro, é um sentimento que tem a sua fonte, o seu nascedouro no coração. E isso significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele sabe o que você está sentindo, ele sabe o que você está passando. Quando Deus olha para o homem que está imerso no pecado, que está cativo nas drogas, que está preso no álcool, Deus sente a miséria daquele ser humano. Ainda que as outras pessoas olhem e digam assim, isso não vale nada, isso não presta para nada. Quando Deus olha para essa pessoa, Deus sente misericórdia. E a misericórdia, ela se manifesta através de alguns sentimentos, como perdão, indulgência, graça e clemência. É a misericórdia em ação, é as operações da misericórdia. Deus, quando lemos aqui no versículo que ele é riquíssimo em misericórdia, significa dizer que Deus é riquíssimo também em perdão, em graça, em indulgência e em clemência. Em segundo lugar, ainda dentro aqui do nosso texto áureo, a segunda metade aqui do nosso texto áureo, o texto diz assim, pelo seu muito amor com que nos amou. Então veja que não foi pouco amor, foi muito amor. Ele é riquíssimo em misericórdia e também nos amou. Paulo usa até essa expressão, né? Acho que é um superlativo, com o seu muito amor com o qual nos amou. O amor de Deus é sem medidas. Veja que há muitos sentimentos aqui envolvidos nesses dois versículos. Eu acho isso muito bonito, porque as ações de Deus, todas elas, foram motivadas não pelo ódio, não pela ira, mas pelo amor. E se os irmãos perceberem aqui dentro desse versículo aqui, as pessoas às vezes acham que misericórdia é sentir pena. Deus não agiu só com base em misericórdia, mas a misericórdia acompanhada do amor. E se os irmãos observarem alguns textos que avultam essa verdade. João capítulo 3, versículo de número 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável, que não cabe em palavras, que não pode ser definido dentro do alfabeto hebraico, dentro do alfabeto grego, dentro do português, não pode ser definido em língua nenhuma. Deus amou o mundo de tal maneira, o maior sentimento possível, ao ponto de dar o seu Filho unigênito. E ele fez isso com um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que esse amor foi tão grande, ao ponto de que Paulo diz, ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para o objeto de sua ira e mesmo olhando para o objeto alvo de seu juízo, no seu coração brotou amor. Glória a Deus. E em terceiro lugar, as características do amor de Deus, elas são sublimes, porque Deus é riquíssimo em misericórdia, nos amou, né, pelo seu muito amor, e ele fez tudo isso estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Eu acho isso muito bonito, né? Porque a gente pode olhar aqui algumas características do amor de Deus. Em primeiro lugar, o amor de Deus ele não é baseado em méritos. Deus olhou para o homem e o amou. E eu pergunto, que méritos tem o homem para que ele possa ser amado por Deus? O que a gente poderia fazer para que Deus nos amasse? Nada. Então o amor de Deus não é baseado em méritos. Aleluia. O amor de Deus também não é baseado em troca. O amor entre homem e mulher, geralmente, eu não estou dizendo que deve ser assim, mas geralmente é baseado em troca, né? Se o homem ama e prova esse amor, a mulher também faz o mesmo, né? E quando há uma reciprocidade, há aquela união. Deus olhou para o homem e viu no homem a incapacidade de amar. Mesmo depois de salvo, né? Mesmo depois de regenerado e nascido de novo, nós nunca amaremos Deus como Deus deve ser amado. Ou seja, nós nunca amaremos Deus como por Ele somos amados. Veja que há um desequilíbrio nessa balança. O amor de Deus está infinitamente acima do amor do homem. Então o amor de Deus não é baseado em trocas. Deus viu o homem morto em ofensas e mesmo assim o amou. Não é um amor
baseado em barganha. O amor de Deus, podemos aqui ainda dizer, não é baseado em interesses. O que nós teríamos para dar a Deus para que Ele nos amasse? Olha, Deus, eu tenho isso aqui para te oferecer, é muito pouco. Deus, eu tenho minhas posses para te oferecer, é muito pouco. Deus, eu tenho minha vida, eu tenho minha alma, eu tenho meu espírito, eu vou te oferecer tudo isso para que tu me ames. É muito pouco. O amor de Deus não é baseado em interesse. Ele nos viu e simplesmente nos amou. O amor de Deus foi uma decisão, mesmo que em nós não houvesse qualidade alguma para que fôssemos amados, Deus decidiu nos amar. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Ele nos amou. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tudo isso aqui, descrito na verdade prática, aconteceu por meio da graça divina. A graça é um veículo, é um canal por onde desce todas as bênçãos divinas. William Hendricks, ele define a graça da seguinte maneira. É importante, se você não baixou o esboço, que você note essa definição, é uma definição muito profunda. Ele diz que a graça de Deus é o seu favor ativo, que dá o maior de todos os presentes, o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. E isso é graça de Deus, é um favor que nós não merecemos. E, meus irmãos, segundo a nossa verdade prática, existem aqui algumas benesses da graça, alguns benefícios da graça. Em primeiro lugar, a graça ela propicia a libertação dos pecados. A graça não só propicia a libertação, mas ela também oferta ao homem o perdão de seus pecados. Em terceiro lugar, a graça, ela concede ao homem salvação da condenação. Tudo isso aqui está na verdade prática. E, em quarto lugar, a graça dá ao homem o direito da vida eterna. Se você quer ter mais algum conhecimento acerca daquilo que a graça faz, sobre as ministrações da graça, os benefícios da graça, leia Tito, capítulo de número 2, versículo 11 ao 14. Ali você vai encontrar que a graça ela se manifestou, ela se revelou a todos os homens. A graça ela é pedagoga, ela ensina a renunciarmos o presente século, a renunciarmos a carnalidade. A graça ensina a viver de forma devota a Deus, de forma santa neste mundo caído. A graça nos enche de esperança. Por meio da graça somos remidos. Tudo isso está em Tito, capítulo de número 2, versículo 11 ao 14. O nosso ponto central, ele nos diz assim: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E eu quero dar uma ênfase aqui no ponto central a essa palavra garantir. O termo garantir tem o sentido de tornar-se responsável. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui eu me torno responsável, eu trago essa responsabilidade para mim. A graça, ela garante a vida eterna. E garantir significa, em primeiro lugar, tornar-se responsável. Garantir também significa assegurar a veracidade de algo. Quando Deus lhe faz promessas, quando Deus descortina, as verdades da graça, ele diz aqui: tudo isso, por mais difícil de acreditar que pareça, é verdade. Você não merece, mas eu estou lhe dizendo que vou lhe dar isso aqui. Não duvide, O povo disse que quando a esmola é grande, até o cego duvida, O cego ou a pessoa que recebe. Não duvide, não é esmola, é presente. Perceba que quando a graça ela se manifesta, Deus está dizendo o seguinte: isso é verdade. Eu estou assegurando a você que tudo isso aqui é seu. Garantir também significa cumprir com o que foi prometido. E com isso, meus irmãos, eu quero dizer que se alguém não morre, ou melhor dizendo, se alguém morre em estado de condenação, não é porque faltou força em Deus para salvar esta pessoa, mas simplesmente pelo fato de que essa pessoa
escolheu o caminho do pecado, essa pessoa escolheu confiar em seu próprio coração, essa pessoa escolheu trilhar os seus próprios caminhos. Não falta força em Deus para salvar ninguém. E eu acho isso interessante porque quando lemos a história do jovem rico, lá em Mateus capítulo 19, versículo 21 ao 22, percebemos que Deus fez um convite: olha, teus tesouros aqui não valem nada, a traça e a ferrugem consomem isso aí, tudo isso aí vai acabar, tudo isso aí vai passar, é passageiro. Mas eu vou lhe dar algo que a traça não pode comer, a ferrugem não pode correr, um tesouro grande nos céus. Vem e segue-me. O jovem olhou para suas próprias posses, seu coração estava apegado naquilo que ele tinha, seu coração era mundano, seu coração era terreno, ele simplesmente recusou o convite de Jesus. Não faltou força em Deus para salvar aquele jovem, mas ele simplesmente escolheu trilhar o seu próprio caminho. E há quem diga, na tradição, isso aqui não é um dado bíblico, é um dado extra-bíblico, que no ano 70, mais ou menos 30 anos depois desse encontro do jovem rico com Jesus, no ano 70, quando Tito ele invadiu Jerusalém, derrubou os muros, queimou o templo, Flávio Joséfo vai dizer que os ricos daquela época foram mortos e seus bens foram saqueados. Se esse homem, se esse jovem estivesse vivo ainda nesse tempo, 30 anos depois, provavelmente ele já não era mais jovem, ele já seria um senhor. Se ele ainda estivesse vivo nesse tempo, ele estaria naqueles dias morrendo sem suas riquezas, velho e sem salvação. Então perceba que o convite de Jesus, ele deve ser aceito no tempo que se chama agora. E meus irmãos, ainda falando sobre a questão do nosso ponto central, falamos sobre o que significa garantir, a graça salvadora de Cristo garante, mas garante o quê? Garante a vida eterna. E eu pergunto aos irmãos, o que é vida eterna? Porque muita gente acha que vida eterna é algo que vai acontecer num tempo futuro. Quando a gente estiver no céu, a gente vai desfrutar de vida eterna. Mas não é isso. Vida eterna começa agora. Quando o homem se arrepende, quando o homem tem convicção de seus pecados, ele se converte, ele nasce de novo, é regenerado, torna-se filho de Deus, ele começa a experimentar a vida eterna aqui neste mundo ainda. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E a vida eterna começa agora. A vida eterna começa a partir do momento em que nos rendemos ao Senhor Jesus. Recebemos vida de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos aqui para os tópicos de nossa lição. Mas antes de irmos para propriamente aqui os 3 tópicos da lição, eu quero trazer aqui uma síntese daquilo que falaremos aqui. E faremos aqui uma abordagem, lógico, bem resumida, dentro do tempo que dispomos, de que nesses tópicos veremos aqui algumas verdades que podem ser divididas em 4 partes. Em primeiro lugar, Deus, ou melhor dizendo, o pecado, ele trabalha contra nós. Falaremos sobre isso no tópico de número 1. O pecado, ele atua contra nós. Onde encontramos isso? A nossa leitura bíblica em classe, do capítulo 2 de Efésios, versículo 1 ao 3, veremos a obra do pecado contra nós, o esforço do pecado contra nós. Dos versículos 4 ao versículo de número 9, veremos o trabalhar de Deus por nós. Então é a segunda característica daquilo que falaremos aqui. O pecado trabalha contra nós, versículos do 1 ao 3, e Deus trabalha por nós, versículos do 4 ao 9. Ainda sobre a estrutura daquilo que falaremos, em terceiro lugar, veremos aqui, à medida que formos expondo os tópicos da lição, que Deus trabalha em nós. Isso está no versículo de número 10, a parte A. Somos feitura sua. E também, além de Deus trabalhar em nós, Ele trabalha através de nós, porque o versículo de número 10 termina dizendo que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Ele trabalha também através de nós. Então podemos com mais segurança, tendo feito essas considerações iniciais, caminhar sobre os tópicos da lição. E o tópico de número 1, ele nos diz assim: a antiga natureza morta em ofensas
e pecados. E meus irmãos, para estudarmos esse primeiro tópico da lição, temos aqui 2 subtópicos e quero parabenizar aqui o pastor Douglas Batista, porque ele foi muito feliz no resumo que ele fez aqui nesses 2 subpontos. O primeiro deles é nossa condição anterior e o segundo, nossas ofensas e pecados. Falando sobre a nossa condição anterior, eu quero dizer aos irmãos que o pecado, ele não é uma doença que alguns pegarão e outros não. O pecado, ele afeta todo mundo. É um mal universal. Nós estamos vivendo em um tempo de pandemia, né? Muitas pessoas estão sendo infectadas pelo Covid-19. Umas estão ficando doentes e outras não. Mas quando falamos sobre o pecado, percebemos que o pecado não afeta fulano aqui, o pecado não é uma pandemia. Um pecado é um mal universal. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus também ensina que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Então, dito isso, meus irmãos, logo, todos pecaram e todos morreram. Todos estão mortos espiritualmente, com exceção daqueles a quem a graça se manifestou e eles aceitaram esta graça de Deus. E eu quero dizer aqui algo: morte significa separação. Assim como a morte física separa a alma do corpo, a morte espiritual, ela separa o homem de Deus. Essa é a condição daquele que vive separado de Deus, uma condição de morto espiritual. E Paulo, ele dá o diagnóstico. Ele apresenta qual é o problema. O que é que causa essa separação do homem e de Deus? Ele vai dizer no versículo de número 1, na nossa leitura bíblica em classe: e vos vivificou estando mortos em vossas ofensas e pecados. O que mata o homem são as transgressões, as ofensas e os pecados. Isto é, a nossa rebelião e os nossos fracassos. Por que eu digo isso? Porque ofensa ou transgressão tem o sentido aqui, o autor da lição ele vai dizer que a ofensa tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. É você conscientemente transgredir ou ultrapassar um limite que foi estabelecido. Deus disse que eu posso ir até aqui. Eu sei que só posso ir até aqui, mas eu quero ir mais adiante. Então você vai mais adiante. Isso é transgressão. É um pecado deliberado, é um pecado consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus disse não, mas eu vou fazer mesmo assim. Deus disse que é desta forma, mas eu vou fazer o contrário. Isso é transgressão, isso é ofensa. E pecados aqui, o autor da lição vai colocar que a palavra pecado, ela vem aqui de uma expressão uma expressão chamada hamartia, o qual descreve aquele que erra o alvo, aquele que fracassa em acertar. Por isso que eu disse que o que nos mata são as nossas rebeliões e os nossos fracassos em atingir os alvos estabelecidos por Deus. Essa é a nossa condição, é o estado que a Bíblia descreve acerca do homem que está sem Deus. E Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz algo que aclara essa verdade. Timóteo capítulo 5, versículo de número 6, abra aí sua Bíblia comigo, eu já tenho aqui o versículo escrito, diz assim: mas a que vive em deleites, ou seja, aquele que vive em pecados, diz assim, vivendo está morto. Você perceba que o nosso mundo é um cemitério ambulante. Há muitas pessoas conversando, andando, falando, vendo, escrevendo, ouvindo, mas elas estão mortas espiritualmente, estão insensíveis espiritualmente, carecem, precisam, necessitam urgentemente da graça salvadora de Deus. E meus irmãos, caminhando pela lição, chegamos no subponto 2, que diz assim, nossas ofensas e pecados. E Paulo, ou melhor dizendo, o pastor, para expor esse ponto aqui da lição, ele divide ele em 3 partes aqui, 3 partes muito assertivas, e ele faz isso
seguindo o fluxo de raciocínio de Paulo. Porque Paulo ele utiliza aqui a metáfora de andar, a metáfora de caminhar para explicar como era a vida pregressa dos irmãos que estavam em Éfeso. Perceba que se você tem alguma dúvida sobre a situação da cidade de Éfeso, como era, a costume, a cultura, a vida dos efésios, eu lhe indico o vídeo de número 1, a aula de número 1, né, desta lição, onde eu falei aqui sobre o contexto em que vivia aqueles irmãos. E perceba que quando Paulo vai falar sobre a vida pregressa daquelas pessoas, e utilizando a metáfora do andar, ele começa em primeiro lugar dizendo assim: vocês andavam segundo o curso deste mundo. Vocês andavam segundo a direção que este mundo pautava. O mundo dizia, é assim, é dessa maneira, é dessa forma, e assim vocês faziam. Assim vocês andavam. Os efésios andavam segundo o curso deste mundo. E o mundo é o sistema que pressiona as pessoas a se conformarem com seus valores e amarem os seus banquetes. O mundo pressiona as pessoas a se amoldarem, a tomarem a mesma forma que o mundo quer que as pessoas tomem. O sistema mundano faz isso. Quer que você se conforme com o aborto, quer que você se conforme com a normatização do pecado, quer que você se conforme com o secularismo, quer que você se conforme com o ateísmo. A forma do mundo, ela é larga e ela estica, e ela quer que você seja do mesmo jeito. Por isso que Paulo escreveu em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2: não vos conformeis com este mundo. Não se conformar com o mundo não é simplesmente olhar algo errado e dizer assim, não concordo com isso. Aí você não está se conformando com o mundo. Não se conformar com o mundo é não viver as mesmas práticas, é não adotar os mesmos valores, é viver submisso à cultura do sistema mundano. Quando eu falo de cultura do sistema mundano, eu coloco aqui São João, coloco Carnaval, coloco Páscoa, coloco todas estas coisas que o mundo tenta impor como cultura. Não só isso, mas podemos falar aqui sobre a cultura do pecado, sobre a cultura da carnalidade e outras coisas mais. João, capítulo de número 1 de João, capítulo de número 2, versículo 16 ao 17, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Você não vai amar o mundo, o sistema mundano, nem aquilo que o sistema mundano oferta. Tiago, capítulo 4, versículo de número 4, a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo, que se torna amigo do mundo, ele automaticamente está se constituindo inimigo de Deus. Se ele abraça o mundo, ele está dizendo com isso: estou me tornando teu inimigo, Deus, porque eu vou passar a fazer aquilo que tu odeia, eu vou passar a adotar aquilo que tu aborrece, eu vou passar a viver de uma forma que te desagrada. Meus irmãos, o caso é sério. E os efésios andavam segundo o curso deste mundo. Não só os efésios, mas isso por abrangência alcança todos nós. Na nossa vida pregressa, andávamos segundo o curso deste mundo. Em segundo lugar, ainda sobre a metáfora de andar para descrever a vida pregressa dos efésios, o texto vai nos dizer o seguinte: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. O que é que isso quer dizer, irmão Murilo? Isso é uma referência direta a Satanás. E essa referência, ela aponta para o controle divino, o controle maligno, melhor dizendo, o controle maligno sobre os filhos da desobediência. O príncipe da potestade do ar é uma referência ao inimigo de nossas almas. E o diabo, ele não descansa, ele não tira férias, ele não para, ele não cessa, ele está ativo todos os dias, todas as horas e todos os minutos, trabalhando para que a sua vida seja o pior possível e para que você se afaste de Deus. Ele está trabalhando para desfazer o seu relacionamento com Deus. E aqueles que ainda não têm um relacionamento com Deus, o diabo ele está atuando com seus planos maléficos, com seus ardis, com as suas estratégias, para que aqueles que estão presos ao pecado permaneçam presos no pecado. E
Paulo, quando ele estava em Éfeso, ele escreveu a primeira carta e a segunda carta aos irmãos que estavam em Corinto. E em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja que isso é a operação do diabo. Ele produz cegueira, ele produz escuridão, ele quer que o homem caminhe e ande em trevas, porque andando em trevas o homem ele cai, andando em trevas o homem se machuca, andando em trevas o homem não pode ver a glória de Deus. Esse é o estado miserável que o diabo quer que o homem se encontre. Aquele que anda no escuro, ele não tem senso de direção. Aquele que anda em trevas, ele está perdido, ele se sente sozinho, e o diabo quer que o homem viva desta forma. E os efésios, eles sabiam muito bem o que Paulo estava falando, porque a atividade satânica na cidade de Éfeso era muito grande. Atos capítulo 19, versículo 11 ao versículo de número 19, a Bíblia vai dizer que lá em Éfeso havia muita opressão maligna. Não só opressão maligna, mas também possessão maligna. E você vai perceber, lendo esses versículos, então os efésios sabiam quem era o príncipe da potestade do ar, a quem Paulo estava se referindo aqui. Os efésios sabiam da influência de Satanás sobre aqueles que permanecem no pecado e na desobediência. A igreja que estava ali na cidade de Éfeso lidava com pessoas sobre a influência de Satanás, pessoas que se levantavam contra a obra, pessoas que se opunham ao evangelho, pessoas que se entregavam à carnalidade, pessoas que endureciam o próprio coração através da cegueira e da influência de Satanás. A igreja conhecia, os irmãos de Éfeso sabiam das dificuldades, ou melhor dizendo, daquilo que Paulo estava falando aqui, né, sobre a influência de Satanás nos filhos da desobediência. E em terceiro lugar, Paulo vai dizer aqui: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E a vontade da carne aqui, ela não se limita apenas à expressão de pecados sexuais, porque a cidade de Éfeso era extremamente imoral. O culto a Diana promovia a carnalidade. O culto a Diana era adorado através de atos sexuais. As sacerdotisas, elas tinham atos sexuais dentro do templo, fora do templo, e com isso, quando elas tinham essas relações sexuais, era a forma de eles cultuarem a Diana. A própria estátua de Diana é uma senhora, parece uma senhora um pouco gordinha, com várias filas de seios, né, no seu busto, várias filas de seios. Era um apelo à imoralidade. Quando o templo estava vazio, quando o templo não estava mais recebendo visitantes, o que era que as sacerdotisas faziam? Elas desciam até a cidade, chamavam homens levianos, pegavam esses homens levianos, levavam eles até o templo e se prostituíam ali com eles. Era a forma que se cultuava Diana. E eles acreditavam que com isso, né, quando eles estavam ali se prostituindo, adulterando, entregues à promiscuidade, Diana estava abençoando a cidade com fertilidade, os campos com fertilidade. A cidade de Éfeso era uma cidade entregue à imoralidade. E quando Paulo diz que os efésios andavam fazendo a vontade da carne, não se restringe, como já falei, só aos pecados sexuais, mas a vontade da carne se refere também, ou ela envolve a mentira, o roubo, a ira, a contenda, a inveja, a soberba, a glutonaria e coisas semelhantes a essas. E você pode ver isso mais claramente em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 ao versículo de número 20, um texto que trata sobre as obras da carne. Era a forma que os efésios viviam, é a forma ou modelo que o homem sem Deus vive em nossos dias. E perceba de que Satanás e seus demônios, eles estão sempre em harmonia com o pecado e com o mundo, trabalhando para ver a nossa desgraça, trabalhando para ver a nossa derrota, trabalhando para ver o homem na sarjeta, no fundo do poço. O pecado trabalha contra nós.
É isso que Paulo está demonstrando aqui em Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 3. Mas temos aqui o segundo ponto da nossa lição, que nos diz assim: vivificados pela graça. E aqui nós temos 3 subpontos que são, em primeiro lugar, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Em segundo lugar, vivificados por sua graça. E em terceiro lugar, exaltados por sua graça. O pecado trabalha contra nós, mas Paulo vira esta página feiosa, rabiscada e manchada. Paulo vira esta página para dizer aos crentes de Éfeso: mas Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nosso favor, agindo Ele em nosso favor, agindo Ele em nossa causa. Quem pode impedir? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem será contra nós? Ele até chega a dizer em Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles já não andam mais segundo a influência, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus trabalha por nós. Isso é muito bonito, porque quando falamos desse trabalhar de Deus por nós, Paulo ele vai fazer aqui propositalmente um contraste daquilo que somos por natureza. Ele vai dizer nos versículos 1 ao 3 que somos por natureza filhos da ira, somos filhos da ira, merecedores do juízo e do castigo de Deus. Ele vai fazer esse contraste. Nós somos isso por natureza. Aí ele vai mostrar o que nós nos tornamos pela graça. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pela natureza nós somos filhos da ira, mas pela graça nós nos tornamos filhos de Deus. É isso que ele vai desenvolver no subponto 1, onde ele vai falar sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, que alcançou o mais vil pecador. Na cidade de Éfeso, o homem mais pecador que tivesse lá, talvez aquele mais devasso, aquele mais idólatra, aquele mais soberbo, aquele que realmente não tinha mais onde descer, que chegou ao fundo do poço, Paulo vai dizer, ainda esse foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Não desista das pessoas. Deus não desiste das pessoas. A gente é quem desiste muitas vezes de alguém. Ah, fulano é impossível, ciclano é impossível, mas não é nada impossível para a graça de Deus. O braço da misericórdia vai até onde os nossos sentimentos são capazes de ir. O braço da misericórdia alcança as pessoas que nós devíamos amar, mas não amamos. O braço da graça de Deus vai até nos locais onde não acreditamos que possa chegar a salvação. A graça de Deus vai até onde nós não conseguimos imaginar. Ela alcança aquele que está na condição mais miserável. O segundo subponto da lição vai nos dizer que nós fomos vivificados pela graça. É o poder operante de Deus, capaz de tirar da sepultura, de desenterrar da sepultura onde o pecado nos enterrou, o homem que estava morto. Vem, volta para a vida, estou te fazendo filho, tu é filho da ira, mas eu estou te tirando desta condição, eu estou te tirando das trevas, eu estou te chamando da sepultura para ser filho. Bendito seja o nome de Jesus. E, meus irmãos, quando Paulo ele falou da nossa salvação, perceba no texto, né, nossa leitura bíblica em classe aqui está bem clara, perceba que nesse texto aqui, ele utilizou 4 palavras, 4 maravilhosas palavras, quando ele passa a descrever a providência divina no que diz respeito à salvação do homem. Paulo vai falar sobre misericórdia, versículo de número 4 diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Paulo vai falar de amor, veja os sentimentos que envolvem a salvação, misericórdia, amor, porque ele diz aqui, com o seu muito amor com que nos amou. Paulo vai falar de graça, versículo de número 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça. E Paulo também falou de benignidade. Veja, misericórdia, amor, graça e benignidade. Porque ele diz no versículo de número 7 ainda, pela sua benignidade para conosco. São os sentimentos que envolvem a salvação. E eu acho bonito porque Deus trabalhando, o fato de Deus trabalhar por nós é algo sobrenatural.
profeta Jeremias, no capítulo 13, versículo 23, ele diz algo bem interessante. É um versículo que talvez você não conheça, mas é um versículo muito profundo. Ele diz assim: por acaso o etíope, o negro, aqui é uma referência a uma pessoa de pele de cor negra. Por acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? É uma pergunta que Jeremias está fazendo. Ou o leopardo pode tirar as manchas de seu pelo? Vocês sabem, o leopardo ele é todo pintadinho, ele tem as listras. O leopardo pode fazer isso? Tirar as manchas de seu pelo? Aí ele dá a resposta: é claro que não. Nem o negro pode mudar a cor de sua pele, nem o leopardo pode tirar as manchas de seu pelo. Isso é o que eles são por natureza. Eles não podem mudar isso, é impossível. Aí Jeremias vai dizer assim: da mesma forma, vocês são incapazes de fazer o que é certo, porque já estão acostumados a fazer o mal. É impossível para você vencer o pecado com suas próprias forças. É impossível o homem que está preso ao pecado, é escravo do pecado, se libertar sozinho. Mas eu acho bonito porque no Novo Testamento, aquilo que é impossível para que os homens façam com suas próprias forças, Jesus vai dizer que é possível para Deus. Lucas capítulo de número 18, se não me engano, no versículo de número 27, a Bíblia diz: as coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis para Deus. É impossível, meu filho, para você vencer sozinho. Eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo vencer essa tentação. Eu não consigo dizer não quando o desejo vem. Isso é uma mentira. Deus está trabalhando por nós. Deus está trabalhando para que isso seja possível. Existe uma atuação de Deus na nossa vida para que possamos vencer o pecado. Deus tem trabalhado em favor do homem. O homem já não é mais escravo do pecado. Deus está lhe dando força para resistir. Deus está lhe dando força para dizer não. Deus está lhe dando força para vencer as tentações. Deus está lhe dando força para cortar laços. Deus está lhe dando força para deixar certas amizades. Deus está lhe ajudando nesta caminhada. Você não está sozinho. Quando eu falo que Deus trabalha por nós, eu estou dizendo que Ele está agindo para o seu bem por meio da sua graça. Deus está lhe sustentando com mão firme, dizendo: você não pode ficar nessa condição de caído. Você não pode ficar prostrado no chão, porque ainda que o justo caia, eu dou graça a ele para que ele se levante. Bendito seja o nome de Jesus. Ele trabalha por nós. E a lição prossegue. Temos aqui o subponto de número 3, que vai falar sobre exaltados por sua graça. Deus só não trabalha por nós, mas também Ele trabalha em nós. E esse trabalhar de nós, ele é progressivo. O processo da salvação, ele pode ser visto em o novo nascimento, a santificação e a glorificação. O nascido de novo, ele está passando por esse segundo estágio do processo da salvação. O processo de santificação. É o processo em que Deus está trabalhando em nós. E Paulo ele diz essa expressão aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10, a parte A, diz assim: porque somos feitura sua. Você sabe o que significa a palavra feitura? A palavra feitura aqui nesta passagem significa poema. Nós somos o poema que Deus está escrevendo. Deus é o poeta. Cristo é a pena, é quem está escrevendo. Cristo é a pena e nós somos o poema. Isso quer dizer que Deus está escrevendo uma história vitoriosa. Ele está trabalhando em nossas vidas. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra, veja que a obra é boa, aquele que começou, ele a terminará. Deus não cessa de trabalhar. Deus está escrevendo, Deus está fazendo. Você está aí, que nem diz aquela canção do Samuel Mariano, né? Você está preocupado e Deus está escrevendo. Você está ansioso, Deus está escrevendo. Você
está de cabeça quente, Deus continua escrevendo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está trabalhando em você. Ele está mudando esse temperamento. Ele está trabalhando nessa personalidade. Ele está trabalhando na tua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu acho, meus irmãos, uma expressão muito bonita que o povo diz aí fora, parece ser muito bonita, né? O pessoal diz aí fora: Deus escreve certo em linhas tortas. Mas nós cremos que o trabalhar de Deus vai além disso. Deus, ele desentorta as linhas e escreve certo nelas. Glória a Deus, ele está trabalhando. Bendito seja o nome de Jesus. E quando falamos sobre a exaltação, Paulo aqui ele vai falar sobre a forma como Jesus foi exaltado, o poder que atuou para que Cristo fosse exaltado. E esse poder atuou da seguinte maneira: atuou na ressurreição. Cristo foi ressuscitado e o fato de Jesus ser ressuscitado foi uma operação do poder de Deus. Cristo ascendeu aos céus e Cristo se assentou à destra de Deus em um trono de glória. Esse foi o processo da exaltação de Cristo. E o poder que atuou para que Cristo fosse exaltado é o mesmo poder que está atuando na tua vida, na nossa história, para que a gente vença o mal, para que a gente vença o pecado, para que a nossa história seja uma história vitoriosa. Esse poder que atuou na exaltação de Jesus é um poder que garante, é um poder que nos traz certeza de que com nós também não será diferente, de que não vai acabar os recursos de Deus, de que não vai acabar a tinta da caneta. Isso não vai acontecer. Aquele que começou a boa obra, aquele que está trabalhando em nós, ele vai completar aquilo que ele está fazendo. E é interessante que esse trabalhar de Deus, ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A glorificação. E a glorificação é algo que vai acontecer na plenitude dos tempos, a fim de que nós nos encontremos em um corpo glorificado com o nosso Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E por último, meus irmãos, para finalizarmos aqui a nossa lição, temos aqui o tópico de número 3, que vai dizer que a salvação, ela não vem das obras. Veja que falamos aqui que o pecado trabalha contra nós, que Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, e nesse tópico aqui em específico, veremos que Deus trabalha através de nós. Ele nos usa, para fazer uma obra específica. Deus nos usa para avançar o seu reino aqui neste mundo. E eu acho bonito porque a lição começa dizendo, lógico, que submissa ao que Paulo escreveu, ao que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo de número 1 ao 10, diz que a graça é o meio da salvação. Nós somos salvos por meio da graça. A fé é o instrumento através do qual nós nos apropriamos da salvação. Mas a salvação acontece por meio da graça. E Paulo ele vai explicar isso utilizando duas negativas. Primeiro ele vai dizer que a salvação ela não vem de nós. O que isso quer dizer? Que é impossível o homem salvar a si mesmo. Eu não vou aceitar Jesus, mas eu vou fazer por onde me salvar. Isso não acontece. A salvação não vem de nós. Eu não vou aceitar Jesus, mas eu vou aceitar os ensinamentos de um certo homem. Eu vou seguir os ensinamentos, com muito respeito àqueles que seguem, mas faz-se necessário citar aqui, vou seguir os ensinamentos de Buda, e através dos ensinamentos de Buda eu vou ser salvo. Não vai. Porque a salvação não pode vir de homens carnais e pecadores. Eu vou me submeter ao que disse Maomé e vou ser salvo por isso. Também não vai. Salvação não vem de homens. A salvação acontece por meio da graça, e a graça, ela foi manifesta, o retrato da graça, é o monte da caveira, onde o Filho de Deus está sendo crucificado. O retrato da graça é o momento da crucificação, onde o Filho disse tetelestai, onde o Filho disse, Pai, está consumado, a obra que tu me deste para realizar, eu a fiz, eu a consumei, o preço foi pago. Glória seja dada ao nome de Jesus. A salvação não pode vir de nós. E a segunda negativa é que a salvação ela não pode ser alcançada por meio de obras. Ela não vem das obras. Eu acho interessante que o próprio Jesus discorreu sobre isso. Na passagem do jovem rico, eu citei aqui primeiro Mateus 19, mas vou citar a passagem de Lucas 18.
Quando ele chegou para Jesus, são passagens paralelas, são os evangelhos sinóticos, né? É o evangelho de Jesus segundo a visão de Mateus, o evangelho de Jesus segundo a visão de Lucas. E essas visões são bem parecidas, parece que eles estavam olhando do mesmo ângulo, né? Quando o jovem, Lucas 18, chegou aos pés de Jesus, ele se prostrou e disse assim: bom mestre, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele queria alcançar a salvação por meio de obras. Aí Jesus vai e diz assim: tu conhece os mandamentos? Aí parece que Jesus está condicionando a salvação às obras. Aí Jesus diz: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E antes que Jesus terminasse a lista, o jovem disse assim: ei Jesus, isso aí eu conheço, eu tenho praticado isso aí desde a minha mocidade, desde a minha mais tenra idade. E com isso nós entendemos qual era o propósito de Jesus. Jesus não estava condicionando salvação às obras. Jesus estava mostrando aos presentes, aos fariseus, aos mestres da lei, aos escribas, aos saduceus, que aquele jovem era um retrato da condição daqueles homens hipócritas. Está vendo ele aqui? Ele é o retrato mais claro de vocês. Ele guarda, ele vive as obras da lei, ele guarda os ritos da lei, ele pratica boas obras, mas ele está aqui de joelhos dizendo que não sente salvação. Porque a salvação não pode vir de obras. Por que é que a salvação não pode vir de obras? E eu notei isso aqui. A salvação não pode ser alcançada por obras, porque a obra da salvação, ela já foi realizada na cruz do Calvário. Deu para entender? A salvação não pode vir de obras, porque a obra da salvação já foi realizada na cruz do Calvário. Glória a Deus. E por último aqui temos o subponto de número 2. As obras como evidência da salvação. As obras não são um meio pelo qual nós devemos ser salvos, mas as obras, lógico, elas são o resultado daqueles que já são salvos. De maneira que, eu posso dizer aqui, eu notei aqui, somos chamados a fazer boas obras, não como meio de salvação, mas como evidência de que somos salvos. As obras, elas não são resultado. As obras são resultado, não a causa de nossa salvação. Por que eu notei isso aqui? Porque Deus, ele pode ver a nossa fé. Deus consegue ver o imaterial. Deus consegue ver o invisível. Ele consegue ver a pureza da nossa fé. Mas os homens só podem ver as nossas obras. É por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, que a vossa vida seja como uma luz. A nossa vida é a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. As pessoas não conhecem a Bíblia, muitas delas não sabem o que estão escrito aqui, mas quando ela vê um crente que é luz, andando como luz, andando como sal da terra, ela está vendo ali o evangelho ambulante. A nossa vida como uma pregação do céu, a nossa vida como uma expressão daquilo que foi escrito e revelado aqui na palavra de Deus. Jesus disse assim, cadê aqui onde eu estou? Pronto. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Perceba que quando fazemos boas obras, não é para a nossa exaltação, não é para promover a nossa imagem. As boas obras são para a glória de Deus. Os homens vejam a nossa vida e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, quando alguém está vendo a sua vida e está glorificando você está fazendo algo de errado. Você deve fazer boas obras a fim de que os homens olhem e não lhe dê o mérito, mas olhem para Deus assim: bendito é o Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Por fim, quando falamos sobre estas obras, nós podemos aqui mencionar apenas duas características para finalizar a nossa pré-aula de hoje. Duas características sobre essas obras aqui que o versículo está nos falando. Versículo de número 10 diz assim: fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Perdão. E meus irmãos, a primeira característica é que essas obras, elas são boas. Isso é muito interessante. São boas
obras. E a palavra obras, ela significa aquilo que resulta de um trabalho. Vou repetir. A palavra obras significa aquilo que resulta de um trabalho. O fruto ou a obra são termos sinônimos. O fruto ou a obra de um salvo pode ser caracterizado como aquilo que é inverso, contrário ao conjunto de ações de um homem ímpio. Como isso se dá na prática? Se o ímpio mente, o justificado, ele fala a verdade. Veja que as boas obras, ela é avessa, é antagônica às más obras, às obras praticadas pelos ímpios. Se o não salvo age de modo imoral, o salvo, ele anda dignamente. É aquele contraste que Paulo faz lá em Gálatas 5, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. São coisas antagônicas. Em segundo lugar, essas obras, elas foram preparadas por Deus para que nelas andássemos. Ou seja, Deus está trabalhando através de nós. Quando você está fazendo boas obras, quando você está fazendo aquilo que Deus preparou para que você fizesse, você está sendo usado por Deus. Deus está trabalhando através da sua vida. E nós cremos, meus irmãos, que nesses últimos dias precisamos de homens dispostos a serem usados por Deus. De homens que levem uma palavra de salvação, uma palavra de consolo, de homens que deem assistência àqueles que estão caídos, feridos. São as obras do céu, são as obras do reino, né? Assistir àqueles que estão precisando, não só com feira, não só com alimento, não só com isso, só com aquilo, mas com a verdadeira palavra. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus trabalha através de nós. Não fique parado, não cruze os braços, não seja inerte, ande como um salvo, viva como um salvo. E como é que eu vivo como um salvo? Praticando as boas obras que Deus de antemão já tem preparado para que nelas eu ande. E meus irmãos, eu quero aqui concluir a lição agradecendo a todos vocês que chegaram até aqui. E como estou fazendo aqui no final de todos os vídeos, se você chegou aqui até o finalzinho dessa lição, eu duvido muito que muitas pessoas cheguem, né? Porque eu sou muito limitado nas minhas palavras, vou falando aqui devagarinho, né? Não tenho tanto conhecimento, mas aquilo que sei, aquilo que aprendo, eu quero transmitir para os amados irmãos. Se você chegou até aqui, quero deixar um versículo para você. Deixa esse versículo aí no comentário dos vídeos, aí eu vou saber que você chegou aqui até o final. Né? Não é uma exigência, é um pedido. Né? O versículo está em Romanos, capítulo de número 8, versículo 1, diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus abençoe você, uma ótima semana e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Abra a jaula.